Você está ouvindo o Gira Podcast, o podcast sobre as histórias de mulheres e homens negros. Nessa temporada, contamos com financiamento do Ministério da Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, através da Lei Paulo Gustavo. Gira Podcast, onde o saber circula. Henrique Dias nasceu em Pernambuco no começo do século XVII. Filho de africanos que provavelmente foram trazidos à força para o Brasil como escravizados. Seus avós, por parte de pai e mãe, eram africanos vindos do reino de Angola. Ainda criança, Henrique Dias teria sido alforriado e, ao longo dos anos, se tornaria um dos mais importantes líderes militares na luta contra a invasão holandesa. Em 1633, no auge da invasão holandesa no Nordeste brasileiro, Henrique Dias, junto com outros libertos, apresentou-se ao general Matias de Albuquerque e disse que ia servir com alguns de sua cor em tudo que lhe determinasse. Seu objetivo era servir na linha de frente contra os invasores. Com determinação, ele formou um terço, uma unidade militar, composta por soldados pretos. Nessa época, os holandeses, ou flamengos como também eram conhecidos, avançaram rapidamente sobre o território luso-brasileiro. Os portugueses começavam a sentir suas primeiras grandes derrotas. Em meio à luta pela reconquista das terras brasileiras, Henrique Dias se destacou entre os que resistiam à ocupação holandesa no século XVII. Ele foi líder do chamado Terço da Gente Preta e uma figura central na resistência de Pernambuco. O Terço da Gente Preta, como era conhecido na época, fazia referência a uma unidade militar composta principalmente por homens de origem africana, libertos ou negros nascidos no Brasil. A palavra preta era o termo usado no período para identificar essa origem. No contexto militar, terço era uma designação equivalente ao que os romanos chamavam de legião e os alemães e franceses chamavam de regimento. O Terço da Gente Preta permaneceu em atividade como parte das tropas regulares de Pernambuco até meados do século XVIII. Em sua homenagem, até a independência, os batalhões brasileiros compostos de soldados negros eram chamados de Henrique Dias ou dos Henriques. Formado nos primeiros anos da guerra contra os holandeses, o Terço da Gente Preta, liderado por Henrique Dias, teve um papel fundamental nas batalhas que marcaram a resistência à ocupação flamenga. Os relatos sobre os feitos de Henrique Dias estão registrados nas crônicas sobre as batalhas contra os holandeses. Essas narrativas indicam que desde 1633, eles e seus homens enfrentavam os invasores com muita estratégia. Em uma de suas primeiras operações, Henrique liderou um grupo de 20 homens. Em outra, estava à frente de 35 soldados, todos eles pretos. E as vitórias acumuladas vieram com um preço alto. Até o ano de 1634, Henrique Dias já havia sido ferido 5 vezes por tiros de mosquete. Em 1636, ele liderou uma tropa de mais de 40 africanos vindos de Angola em uma missão crucial: destruir canaviais, causando grandes prejuízos aos holandeses. Era uma guerra não só de armas, mas também de estratégias para enfraquecer o inimigo. Entre abril e maio de 1638, as tropas de Henrique Dias participavam ativamente da defesa da cidade de Salvador, de um ataque liderado pelo conde Maurício de Nassau. A bravura de Henrique Dias e de seus homens foi reconhecida, e através de uma carta patente de 4 de setembro de 1639, ele recebeu o título de Governador-Geral dos Crioulos, Negros e Mulatos da Guerra de Pernambuco, uma posição de prestígio.
Henrique Dias tornou-se mestre de campo de um regimento composto por homens negros, lutando na resistência contra os holandeses até a restauração do domínio português em Pernambuco em 1654. O cheiro de canaviais queimando se misturava ao de sangue derramado. Era assim o cotidiano de Henrique Dias nos campos de batalha em Pernambuco, no início de 1640. Novamente, ele liderou tropas que queimavam plantações de cana e matavam bois para causar enormes prejuízos aos holandeses. Henrique Dias era um exímio militar e, segundo o historiador Rômulo Xavier, sabia usar como poucos das artimanhas da guerra tropical. De circular no mundo das matas, de saber do que se alimentar e tinha aguçado o senso de orientação. Em 1647, suas tropas contavam com mais de 300 combatentes, muitos deles homens pretos. Nas tropas dos Henriques foram incorporados africanos e ocorreram intercâmbios de estratégias nas guerras pernambucanas, com a utilização de armas como espadas, escudos, arcos e flechas, lanças e azagaias. Em uma das batalhas contra as tropas de Maurício de Nassau, Henrique Dias foi gravemente ferido. Sua mão esquerda ficou praticamente destruída e ele precisou amputá-la. Hoje, a imagem de Henrique Dias, um dos poucos heróis negros a ter um retrato individual e identificado, faz parte do acervo do Museu do Estado de Pernambuco. No quadro, Henrique Dias aparece com um uniforme militar de gala branco, destacando-se a condecoração da Ordem de Cristo em seu peito. Sua pele é escura, seus cabelos são crespos e bem penteados. Ele está com a luva branca em uma das mãos e há o indicativo da ausência da outra que teria perdido na guerra. Se você quiser conferir essa imagem, basta visitar nosso Instagram para ver o retrato de Henrique Dias. Ao fim da guerra, Henrique Dias buscou reconhecimento pelos serviços prestados à coroa portuguesa. Em 1656, viajou para Portugal e apresentou suas demandas à rainha regente, Dona Luísa de Gusmão. A maioria de seus pedidos foram atendidos, incluindo pensões vitalícias e a transferência de comendas militares para seus genros. Mas o reconhecimento final veio em 1758, quando ele obteve a patente de mestre de campo, o mesmo título concedido aos grandes líderes da guerra holandesa, como João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros. Durante sua viagem a Lisboa, Henrique Dias não apenas reivindicou o reconhecimento de sua liderança, mas também lutou pela libertação de seus companheiros de batalha. Ele pediu cartas de alforria para os soldados pretos e pardos que lutavam em seu terço. Para os negros libertos e escravizados do Brasil colonial, atuar nas milícias era uma forma de ascensão social. Muitos encontravam na guerra uma oportunidade de alforria e de receber mercês e terras como recompensa. Para a coroa portuguesa, os terços de gente preta eram uma forma de manter os africanos sob controle, fornecendo uma liberdade limitada, mas sob a tutela das autoridades coloniais. Henrique Dias faleceu em Recife em 7 ou 8 de junho de 1662 e foi sepultado no convento de Santo Antônio, com as despesas custeadas pela Fazenda Real. Sua morte marcou o início de uma longa luta de seus familiares e descendentes para garantir a preservação dos títulos e privilégios que ele havia conquistado ao longo de sua vida. Conhecido como governador dos negros, Henrique Dias é lembrado como um dos principais heróis da restauração pernambucana, um período decisivo na luta contra a ocupação holandesa. Quer saber mais sobre os nossos personagens? Segue a gente no Instagram, no @girapodcast. Produção: Maria Emília Vasconcelos, Amanda Neves, Humberto Nascimento e Marcelo Castro. Roteiro: Maria Emília Vasconcelos. Locução: Maria Emília Vasconcelos e Luiz Henrique Farias. Na técnica,
Alma Gesto Produtora. O Gira Podcast é um projeto financiado pelo Ministério da Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, através da Lei Paulo Gustavo.